falar bastante com vocês, né? Mais do que falar de produto, eu acho que o foco principal é mostrar algumas soluções, né? Mostrar o nosso dia a dia e o que que nós podemos fazer em relação às soluções que nós vamos apresentar aqui para lidar com algumas questões. E nosso tema principal hoje, e é até legal quando a gente estava decidindo qual era o assunto que nós iríamos abordar, que obviamente está uma das principais questões, que é essa questão de segurança. Nós vamos começar falando da base, né? Que é a questão da proteção da identidade propriamente dita. E aí, para começar, nós até pensamos aqui numa questão que é, antes de começar falando, a gente queria fazer uma pergunta, que acho que a gente pode até comentar, o Mauro, o Marlon, que é, e vocês, é claro, pensar um pouco que é, se hoje um criminoso, um atacante, ele tivesse acesso à senha de um colaborador da empresa de vocês, nesse momento, quanto tempo que a nossa organização ela levaria para perceber esse ataque? Ataque esse que muitas vezes, aí com questão de engenharia social, etc., muitas vezes ele nem necessariamente acontece dentro da nossa estrutura. Então, será, a gente levaria alguns minutos, algumas horas, ou talvez a gente nem percebesse, né, o que isso está acontecendo. Por quê? Por que que isso acontece? Durante muito tempo, nós investimos, cara, principalmente em firewall, antivírus, proteção de rede, porque a gente acreditava que o perímetro da empresa ele era limitado ao escritório, a dentro do escritório propriamente dito. Só que a questão hoje é que nós trabalhamos com nuvem, a gente utiliza dispositivo móvel, Shadow IT é uma realidade, acessamos aplicações SaaS de diferentes dispositivos, homologados ou não, e na verdade a gente colabora de qualquer lugar. O resultado é que o nosso perímetro hoje, o principal perímetro da empresa, ele deixou de ser a rede. O nosso principal perímetro hoje, Isso aí. ele é a identidade, certo, Mauro? Ô, Léo, e da maneira que você colocou, é bem importante, porque assim, quanto tempo demora para identificar que isso realmente Isso. aconteceu? Porque às vezes eles ganham acesso e deixam lá quietinho. Exato. Entendeu? Vai só monitorando como que se eles ainda permanecem com acesso. Então vai passar, às vezes, uma semana, 2 semanas, para, né, não levantar suspeita nem nada, e aí aos poucos começa acontecendo, tentar ganhar permissionamento, Exato. andar lateralmente, e isso vai acontecendo aos poucos, com o tempo, né? E isso daí vai acabando no nosso dia a dia, na correria, é um problema que acontece, tem uma área que não está conseguindo fazer alguma coisa, então assim, o time de TI tem muitas atribuições e às vezes isso vai acabar ficando e é onde que os problemas começam a escalar, né? Mas Então, eu vi assim, essa mudança de paradigma, né? Recentemente, não recentemente, mas assim, antes a pergunta que a gente tinha era: será que todos os nossos computadores estão com antivírus? Será que o nosso firewall está bem configurado? E essa já não é mais a pergunta, né? Agora a pergunta é: quem é que está tentando acessar meus dados? Hoje não é mais apenas um vírus, não é só uma configuração. Hoje, um usuário com uma senha vazada tem alguém na nossa organização acessando o que não deveria e a gente está deixando porque não é considerado um perigo, né? Esse colega acessou o que ele tem acesso. Mas será que é ele mesmo que está acessando? Porque basta uma senha vazar, basta uma autenticação indevida e já está toda comprometida a organização. A nossa questão hoje, principal, né, pessoal, que é o criminoso ele já percebeu isso há muito tempo, né? Nós estamos agora é, focando mais nesse ponto, principalmente com essa questão de produtividade, segurança, enfim. Mas o pessoal que está mal intencionado ele já percebeu isso há muito tempo. Por quê, principalmente? Eles identificaram que é muito mais fácil roubar uma credencial, como nós até falamos lá no início, muitas vezes sem nem acessar a estrutura propriamente dita, é muito mais fácil roubar uma credencial do que invadir uma estrutura, né, uma infra. E quando, é o que nós falamos, quando esse cara ele consegue acesso a essa identidade legítima, ele passa a agir como usuário legítimo. E o problema é, para o meu sistema, para log, e até mesmo muitas vezes para o nosso SOC, aquele cara é só mais um colaborador comum trabalhando normalmente. E aí hoje, para contextualizar um pouco de como isso acontece, nós vamos posicionar aqui, falar um pouco do que seria o dia a dia de um usuário comum. Então, nós vamos utilizar o nosso exemplo aqui, que é o Carlos. Carlos é um gerente de compras. Então, notem que nós não fomos naquela linha de pegar um diretor com super acesso ali, que muitas vezes esse cara tem uma lupa ali maior, tem um holofote maior na questão de segurança. Então, o Carlos é um gerente de compras, tem acesso, então, a um certo nível ali. E o trabalho dele, basicamente, consiste no que acredito que é o dia a dia aqui de todo mundo, que é acessar o Outlook, usar Teams, trabalhar Excel, aprovar pagamento. E aí a pergunta que é, se um hacker, se um criminoso, ele tiver acesso à conta do Carlos, quanto dano ele poderia causar? Como que a gente consegue chegar nesse ponto? E de início, também muito comum, dia a dia aqui padrão, milhares e milhares de tentativas de vulnerabilidade acontece através disso, que é a tentativa desse primeiro roubo, que é o acesso através do e-mail, né? Não é mesmo, Mauro? perfeitamente, né, Léo? E aí, até como o desenho já fica bem claro, né, aqui para nós, aqui, de como começam as abordagens e a engenharia social aí acontecendo, né? Um fornecedor que, assim, não é difícil, usando aqui o exemplo da corporação que eu e o Léo trabalha, né, na Ingram, assim,
Um atacante não é difícil saber ele levantar empresas que trabalham junto conosco para mandar um e-mail se passando por alguém, né? Então aqui começa toda a escalada do problema, né? Um fornecedor ele pode se passando aqui por alguma empresa, ele coloca um link para uma atualização de cadastro, ó, seu cadastro está desatualizado, clica aqui e forneça os dados que a gente precisa. Ele pode mandar uma fatura para nós, né? Então, assim, são dois cenários, seriam dois tipos de e-mail, com um link ou com um arquivo, onde que o atacante está tentando ter o acesso às credenciais, aos dados da empresa, e aí que a gente começa a entrar na nossa camada de segurança, que é importantíssima a gente estar protegido, a gente conhecer os nossos dados, saber onde cada coisa está posicionado, se está na nuvem, se está dentro do meu ambiente on-premise, enfim, a gente precisa conhecer a história dos nossos dados. E a gente também começa a ter que educar os nossos usuários, né? Então, assim, e precisamos de uma ferramenta para isso, né? Então, assim, o que que a... Falei, ó. Não, acho que é até legal, Mauro, posicionar isso porque pega esse gancho que você citou da educação do usuário, né? Nós fazemos muitos treinamentos aqui para o usuário identificar phishing, tem muita simulação ali de ataque, e isso é importante, é muito legal, mas acontece que a gente não pode só entregar isso para a confiança do usuário, até porque o dia a dia Cara, o trabalho ali, ele vai passar essa questão. Quando a gente pode ver aqui, até nesse exemplo, a própria estrutura do e-mail, não tem um erro grosseiro, não tem nada que à primeira vista que identifique que é um ataque em potencial. Então, ali na correria pode ser que com essa questão de engenharia social, cara, o foco aqui, que é o Carlos, que é um gerente ali de compras, fatura atualizada.zip. À primeira vista, isso aqui o cara deve receber todo dia. E assim, durante ali do trabalho dele, fatalmente vai acontecer. A questão só, não é se vai, é quando vai acontecer. Então, a gente Isso. precisa estar preparado para isso, né? E como a Jaiana posicionou já lá no começo, né, que ela falou que a gente era focado no Defender e Entra ID e todas as ferramentas que a gente tem aqui à nossa disposição de segurança, a gente consegue posicionar que a gente já tem aqui o Defender pro Office 365, então ele vai cobrir essa camada aqui de mensageria, né? Então toda essa parte aqui que o usuário ele tá ali trabalhando no dia a dia, que ele tá se trocando mensagens e pode acontecer o erro de clicar no link, abrir um arquivo, né? Se a gente não tem a proteção. Então, onde que entra aqui, né? A gente tem dois produtos, duas ferramentas dentro do Defender aqui, que é o Safe Link e o Safe Attachment. Então, o que que acontece? O Defender, ele consegue... eu acho que saiu a apresentação. Ah, não, 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 fica. deixa ali um pouquinho, Léo, Isso. na apresentação, que eu acho que saiu. Não, aqui tá. Aqui nesse slide, você fala? Não, não, é que não está no slide, eu acho que alguém Tem pegou a tela. só compartilhar ali de novo. Tá, Ah, deixa legal. eu, deixa eu, deixa eu compartilhar aqui de novo, eu acho que alguém pegou o controle. Isso. Eu já passo para você, Marlon. Isso. Perfeito. E aí, o que acontece, pessoal? A gente tem aqui na nossa disposição essas duas variáveis aqui de o Defender, ele está analisando o link e ele está analisando o arquivo. Então, assim, o atacante, ele envia o e-mail com link ou com um arquivo. O que o 365 ele vai fazer? Ele vai avaliar se o link é um link oficial, se é um link que não tem nenhum ataque, não tem nenhum risco, a mensagem é entregue, tá bom? Se o arquivo, da mesma maneira, ele é aberto ali num sandbox, né, no próprio Defender, ali na camada de segurança, é feita toda a análise ali de inteligência artificial, machine learning, ele vai ver a análise comportamental e heurística e a proteção contínua ali. Então, ele está vendo tudo isso daí, tá tudo seguro, o e-mail é entregue para o nosso usuário, para todo mundo. Alguma coisa está estranha, o link é duvidoso, o arquivo é suspeito, automaticamente a ameaça é bloqueada e o e-mail não é entregue. Tá? Então, assim, ele traz uma camada robusta no dia a dia, né? A gente já está protegendo ali o nosso usuário ali na maior parte do tempo para não estar chegando esses tipos de perigo para ele, tá? Então, agora sim, Marlon, pode pegar a tela e a gente vai mostrar aqui para vocês de uma Mostrar isso maneira na prática. muito simples como que isso é habilitado e já deixa funcional no dia a dia, tá? Então, a gente tem essa camada aí, Marlon. Se você já quiser explicando ali onde que você foi, como que habilita o Safe Link, tudo, e o attachment, fica à vontade. Tá mutado, tá? Aí. Então, pessoal, vocês podem ver aqui, acessando já, né, o portal do Microsoft Defender, né, ele vai listar aqui várias eventos que podem estar acontecendo na sua organização e ver aqui, né, nas configurações de e-mail e colaboração, a gente consegue setar ali políticas e regras, né, para conseguir criar políticas de proteção ali em relação ao e-mail. Então, temos ali a política anti-spam, anti-malware, os anexos seguros, links seguros que o pessoal está falando, e esses links seguros a gente consegue configurar aqui, setar por grupos, setar diversas configurações, né, em relação ali para quando chegar esse e-mail, ele conseguir proteger. Ele manda ali para o sandbox, né, ele analisa o arquivo, ele analisa o anexo, sendo perigoso, né, ele consegue transformar ali para ficar só
a mensagem sem o acesso, né? O usuário não vai conseguir acessar ou eventualmente ainda vai ali para a pena, né? Ou para o lixo eletrônico, né? Então a gente consegue avaliar toda a questão ali do e-mail. E chegando assim, um e-mail como esse, né? A gente consegue também examinar aqui, se gerar um alerta, né? Possuindo ali algum risco nesse e-mail, vai gerar um alerta no nosso console e a gente vai conseguir investigar esse e-mail. Temos esse caso aqui do e-mail suspeito que chegou, né? Que acabou indo ali para o spam. E a colega solicitou, olha, pode verificar para mim, eu tô achando que pode ser suspeito. A gente consegue ir lá no gerenciador, né? Buscar, eu fiz aqui a busca pelo assunto do e-mail, gerou aqui todo mundo que recebeu, várias pessoas receberam aquele e-mail suspeito, e aí já acende o alerta, né? Por que todo mundo está recebendo esse e-mail aqui? Pode ser uma tentativa de phishing. A gente vai lá e investiga o e-mail, né? Abrindo ali a entidade no e-mail, né? Abrindo aqui mesmo no alerta, a gente consegue avaliar todas as questões que o evento que aconteceu no envio desse e-mail, né? A gente consegue analisar ali o cabeçalho, o conteúdo, ele vai listar aqui pra gente, da onde veio, qual o endereço, né? Daí eu consigo verificar aqui, por exemplo, ó, esse e-mail aqui veio desse domínio aqui. Então a gente pode analisar da onde que veio esse disparo. Avaliando ali em outras ferramentas que a gente pode ter disponível, né? Por exemplo, que é VirusTotal, vamos verificar aqui a segurança desse domínio. Será que ele é um domínio legítimo? Será que é daqui que veio? Ó, pelo console que a gente está vendo aqui que não tem nenhum risco, né? Então, aparentemente, o envio dele foi legal. Mas será que o conteúdo dele era legítimo? Vamos dar uma olhadinha, a gente consegue avaliar isso também. A gente pode ver aqui os anexos, né? Ó, ele lista aqui pra gente o anexo, a gente pode clicar aqui para ele fazer a análise lá na sandbox. A própria Microsoft está abrindo esse documento lá para poder avaliar se tem algum risco nele. E pelo Cara, que foi avaliado aqui, isso é até legal, né, Marlon? Porque o pessoal fala, poxa, tem um e-mail aqui, que eu tô desconfiando. Envia pra mim, vai gerar mais um alerta. E aqui o cara levantou a mão, direto da console, tudo ali na mão, ele já tem acesso à estrutura é, que o mesmo usuário recebeu para verificar, para validar, né? e daqui a pouco esse encaminhamento você já está espalhando o risco pela sua organização, né? E tudo isso a Exato. gente consegue ver quem recebeu. Olha só, foram esses computadores aqui. A gente consegue ver ali no console, na timeline, onde quem abriu, qual computador foi aberto, em qual rede. E a própria mecânica do anexo, né? E se o anexo for legítimo, como é que a gente vai saber disso? A gente consegue analisar aqui, ó, pela sandbox, não tem nenhum risco nesse arquivo. Então vamos ver o que é o conteúdo dele. Às vezes, né, não tem nenhum risco, mas ali vão estar algumas perguntinhas que se a pessoa responder, já entregou o ouro pro bandido, né? Então vamos, já que o anexo aqui não tem nenhum risco na questão do código, né, não vai ter nenhum vírus ou nada parecido não intencionado, a gente consegue avaliar esse arquivo. Daí a gente consegue tanto quanto baixar o e-mail quanto baixar só o anexo, tá? Aí beleza, baixamos ali o anexo. O que tinha nesse anexo? Bom, certo, era uma notificação aqui, então a gente consegue avaliar lá no próprio link, né? Nós conseguimos ver se era legítimo e no fim, nesse caso aqui, realmente era legítimo. A gente conseguiu consultar ali e fazer toda a investigação, a gente soube, né? E se houvesse um risco, a gente conseguia saber aonde foi e isolar esses envolvidos, né? Show. Bom, eu vou pegar aqui a tela de novo. Sim, Que a enquanto gente... você vai pegando aí, né, Léo, Uhum. já vai ficando claro aqui, né, a camada que a gente já consegue ir adicionando no dia a dia da TI, né? Enquanto o pessoal está ali trabalhando, a gente tem um produto, a gente tem uma ferramenta fazendo esse trabalho aqui para nós. Imagina assim, foi a pergunta inicial do Léo: quanto tempo eu levaria para descobrir que tem algo suspeito acontecendo no meu ambiente? Então aqui já Exato. começa a ficar claro aqui que a gente tem uma ferramenta que está olhando para o nosso ambiente e nos municiando de informações, tá? É, Então, esse é o recado já inicial. e já nesse primeiro momento, né, a chave, acho que é a principal foco ali quando a tentativa é feita no ambiente mesmo, né, que é tentar acessar ali o e-mail, cujo objetivo principal, o e-mail ali, ele vai ser realmente só um caminho, né? O foco principal aqui é realmente tomar conta da identidade do usuário, né? Ter acesso à identidade do usuário. E o principal motivo que justamente é esse dado aqui que corrobora com isso, que de cada 10 ataques, 8, hoje eles focam em violar a identidade. O motivo para isso de novo, como a gente já falou lá atrás, é mais fácil você violar e roubar uma identidade do que invadir uma estrutura propriamente dita. E mais uma vez, muitas vezes esse roubo de identidade, ele nem está ligado necessariamente a uma tentativa no ambiente. A gente tem engenharia social, tem várias situações ali que o pessoal vai usar para tentar, enfim, tomar posse dessa credencial. E o principal perigo, que eu realmente destaco aqui, é justamente esse: uma credencial válida, ela vai permitir uma movimentação que aparentemente é legítima. E aí, se um hacker hoje ele entrar no nosso ambiente usando uma credencial legítima, os nossos controles hoje, eles conseguiriam fazer essa diferenciação de um acesso, enfim, comum de um colaborador para um acesso que vai acrescentar algum tipo de risco ali para a minha estrutura? Hoje a identidade, ela realmente é o principal perímetro, é o que, de novo, pessoal, a gente vai falar de produtividade, várias questões que hoje estão na nossa mesa, ligando até mesmo com a própria parte de inteligência artificial. Esses são os dois principais conversas que movem hoje a TI. A identidade, ela realmente entra como um ponto principal aqui para que a gente possa ter no nosso horizonte aí, para que a gente possa observar e ter soluções ali para distinguir, né, para diferenciar o que é um usuário realmente legítimo do usuário que aparentemente é legítimo, mas que vai oferecer um risco ali para a minha estrutura, tá?